Só, tá bom mesmo, começou. Ai. Bom dia. Ai, que chato. Bem-vindos à nossa aula de Bhagavatam hoje, tá? Vamos começar cantando. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yastodanandanan Rajajanarandanan Yastodanandanan Rajajanarandanan Yamuna Tirovanachari Yamuna Tirovanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yastodanandanan Prajajanaranjanan Yastodanandanan Prajajanaranjanan Yamuna Tirovanachari Yamuna Tirovanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, só um minuto. Então, lendo do Srimad Bhagavatam, capítulo 9 do terceiro canto, Orações de Brahma. Hoje iremos ler o verso número 10. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Anya Pritartha Karana Nishini Shayana Nana Manorathadhiya Kshana Bhagna Nidraha Daiva Hatartarachana Rishayopideva Yusmat Prasanga Vimukhaiha Sansaranti. Arni, durante o dia, a Prita, ocupados, a Artha, ocupação penosa, Karanaha, sentidos, Nishi, à noite, Ni Shayanaha, insônia, Nana, várias, Manoratha, especulações mentais, Dhiya, pela inteligência, Kshana, constantemente, Bhagna, interrompido, Nidraha, sono, Daiva, sobre-humano, Ahata, Artha, frustrados, Rachanaha, planos, Rishayaha, grandes sábios, Api também, Deva, ó meu Senhor, Yushma, de vossa onipotência, Prasanga, Tena, ou melhor, tema, Vimukha, opostos, a Iha neste mundo material, Sansaranti, giram. Tradução: estes não devotos ocupam seus sentidos em trabalho muito penoso e intensivo e sofrem de insônia à noite, porque sua inteligência constantemente interrompe seu sono com várias especulações mentais. O poder sobrenatural frustra-lhes todos os numerosos planos. Mesmo grandes sábios, caso se oponham a vossos temas transcendentais, são obrigados a girar neste mundo material. Significado por Srila Prabhupada. Como se descreveu no verso anterior, as pessoas que não têm gosto pelo serviço devocional ao Senhor ficam envolvidas em compromissos materiais.
A maioria delas ocupa-se durante o dia em árduo esforço físico. Seus sentidos estão muito intensamente ocupados em deveres incômodos, nos gigantescos projetos de pesados empreendimentos industriais. Os proprietários dessas fábricas estão absortos, procurando mercado para seus produtos industriais, e os operários estão ocupados na produção em massa, que envolve enormes arranjos mecânicos. Fábrica é sinônimo de inferno. À noite, as pessoas infernalmente ocupadas tiram proveito de vinho e mulheres para satisfazer seus sentidos cansados, mas não são sequer capazes de dormir bem, porque seus vários planos especulativos mentais constantemente interrompem seu sono. Por sofrerem de insônia, às vezes sentem sono de manhã por falta de descanso suficiente. Pelo arranjo do poder sobrenatural, mesmo os grandes cientistas e pensadores do mundo sofrem a frustração de seus numerosos planos e, deste modo, giram no mundo material, nascimento após nascimento. Pode ser que o cientista faça descobertas sobre a energia atômica para a rápida destruição do mundo e ganhe prêmios em reconhecimento por seu serviço ou desserviço, mas ele também terá que se submeter às reações de seu trabalho, girando no ciclo de nascimentos e mortes repetidos sob a lei sobre-humana da natureza material. Todas essas pessoas que se opõem ao princípio do serviço devocional são destinadas a girar neste mundo material sem cessar. Este verso menciona particularmente que mesmo os grandes sábios, adversos aos princípios do serviço devocional ao Senhor, são condenados também a se submeter às condições da existência material. Não somente nesta era, mas também anteriormente houve muitos sábios que tentaram inventar seus próprios sistemas de religião sem referência ao serviço devocional ao Senhor Supremo. Mas não pôde haver nenhum princípio religioso sem o serviço devocional ao Senhor. O Senhor Supremo é o líder de todas as variedades de entidades vivas e ninguém pode ser igual ou superior a ele. Mesmo o aspecto impessoal e o aspecto localizado onipenetrante do Senhor não pode estar no nível de igualdade com a suprema personalidade de Deus. Portanto, não pode haver nenhuma religião ou sistema de filosofia genuína para o avanço das entidades vivas sem o princípio do serviço devocional. Pode ser que os impersonalistas, que se dão ao incômodo de praticar penitências e austeridade para a autorrealização, se aproximem do Brahma Jyoti impessoal, mas em última análise, por não estarem situados no serviço devocional, eles deslizam novamente para o mundo material, para se submeterem a outro período de existência material. Isto é confirmado como se segue. Yenieravim dakshavi muktamaninas tvayasta bhavadavi shuddhabudaya aruhya krichrena param padam tataha patantyado nadrita yusmat angrayaha. As pessoas que têm a impressão falsa de que estão liberadas sem o serviço devocional ao Senhor, talvez alcancem a meta do Brahma-Jyoti, mas por causa da sua consciência impura e porque não se refugiarem, por não se refugiarem nos Vaikuntha Lokas, estas assim chamadas pessoas liberadas caem novamente na existência material. Srimad Bhagavatam 10.2.32. Portanto, não se pode inventar nenhum sistema de religião sem o princípio do serviço devocional ao Senhor.
Como encontramos no sexto canto do Srimad Bhagavatam, o iniciador dos princípios religiosos é o próprio Senhor. Na Bhagavad Gita também vamos encontrar que o Senhor condena todas as formas de religião, à exceção daquela que envolve o processo de rendição ao Supremo. Qualquer sistema que nos conduza ao serviço devocional ao Senhor é nada mais, e a nada mais, este sistema é realmente religião ou filosofia. No sexto canto encontramos as seguintes declarações de Yamaraj, o controlador de todas as entidades vivas infiéis. Dharmanto Shakshat Bhagavatam Pranitam Navai Vidurishayo Napi Devaha Nasti Dhamukyathura Manusyaha Kuto Nu Vidyadhara Charanadayaha Swayambhur Narada Shambhu Kumara Kapilo Manu Pralado Janako Bhishmo Bali Vaya Shakir Vayam Dwadashaiti Vijanino Dharmam Bhagavatam Bataha Guhyam Vishudam Durbodham Yang Gyatwamrita Ashnute. Os princípios da religião são iniciados pela Suprema Personalidade de Deus e ninguém mais, nem mesmo os sábios ou semideuses podem criar qualquer um desses princípios, uma vez que nem mesmo os grandes sábios e semideuses são autorizados a inaugurar estes princípios de religião. O que falar então dos outros, os assim chamados místicos, demônios e seres humanos, ou os Vidyadharas e Charanas, que vivem nos planetas inferiores? 12 personalidades: Brahma, Narada, o Senhor Shiva, Kumara, Kapila, Manu, Pralada, Maharaja, Janaka Maharaja, Bhishma, Bali, Shukadeva Goswami e Yamaraja. São agentes do Senhor autorizados para falar e propagar os princípios da religião. Srimad Bhagavatam 6, 3, versos 19 a 21. Os princípios da religião não são acessíveis a qualquer entidade viva comum. Eles são feitos apenas para levar o ser humano à plataforma da moralidade. A não violência, etc., são necessários para as pessoas desencaminhadas, porque a menos que sejamos morais e não violentos, não podemos entender os princípios da religião. Entender o que é religião realmente é muito difícil, mesmo que se esteja situado nos princípios de moralidade e não violência. Isto é algo muito confidencial, porque assim que nos familiarizamos com os verdadeiros princípios da religião, somos imediatamente liberados para a vida eterna de bem-aventurança e conhecimento. Portanto, alguém que não esteja situado nos princípios do serviço devocional ao Senhor não pode se fazer passar por um líder religioso para o público inocente. O Isha Upanishad proíbe enfaticamente este disparate do seguinte mantra: Andhatthama pravishanti esambhutim upasate tato bhuyaiva tittamo yau sambhuti amrataha. Isha Upanishad 12. Uma pessoa ignorante dos princípios da religião, que por isso não faz nada em matéria de religião, é muito melhor do que uma pessoa que desencaminha os outros em nome da religião, sem referência
aos verdadeiros princípios religiosos do serviço devocional. Estes assim chamados líderes da religião são condenados, sem sombra de dúvida, por Brahma e outras grandes personalidades. Om Jnanatimi Andasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namah Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Trimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Desatarine Mukham Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripata Maham Vande Sri Gurum Dinatarinam Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ahniya Pritartha Kararanisha Nishayana Nana Manurata Diyakshana Bhagna Nidraha Daivaha Tarta Rajana Prishayopideva Yushmat Prastham Avimukhaiha Samsaranti. Estes não devotos ocupam seus sentidos em trabalho muito penoso e intenso e sofrem de insônia à noite, porque sua inteligência constantemente interrompe seu sono com várias especulações mentais. O poder sobrenatural frustra-lhes todos os numerosos planos, mesmo grandes sábios. Caso se oponham a vossos temas transcendentais, são obrigados a girar neste mundo material. Então aqui, nesse capítulo, nós estamos ouvindo as preces que o Senhor Brahma está oferecendo ao seu Criador, depois do Senhor Supremo não se manifestar como Garbhodakshai Vishnu, ou seja, depois dele se expandir na sua forma do primeiro Purusha, que foi Mahavishnu, deitado no oceano causal e produzindo todos os universos, os poros do seu corpo sendo fecundados pelo seu olhar, não? E aí ele se expande dentro de cada um desses globos, desses universos, não, feitos dos elementos criados, e lá ele deita no oceano, né? De Garba, né? Da água que surge dos poros do seu corpo, e aí ele, do seu umbigo, nasce o Senhor Brahma. Então o Senhor Brahma, aí ele, tendo nascido, ele toma consciência, não? Depois de ele se iluminar, não? Da posição do Senhor Supremo ali como Garbhodakshai Vishnu, como o Senhor Vishnu, e portanto ele começa a oferecer suas preces, não? De glorificação ao Senhor Supremo. Então aqui no verso de hoje, Brahma está dizendo que, apesar das misérias não afetarem a alma em sua condição pura, não, entende? Mas ela em sua condição de condicionamento material iludida, não, ela está destinada a tentar satisfazer o seu corpo material, entende? E, portanto, ela não pode, essas pobres criaturas, né, que sofrem as misérias desse mundo material. É disso que a natureza material é personificada como Durga. É dito que Durga tem 10 braços, não? Entende?
e dentre esses braços carregam as diferentes armas, não? E dentro dessas armas ela tem três cordinhas, que são os modos da natureza material. Ela também tem três tridentes que se representam as misérias da natureza material, os kleshas. Kleshas são aquelas misérias kleshas, três kleshas que são chamadas adibáltica klesha, adiátmica klesha e adidáica klesha. A adibáltica klesha são as misérias causadas pelos bhutas, pelos outros seres vivos, outras entidades vivas, em nível às vezes até microscópico, como os vírus, não, as bactérias, ou até os animais, os insetos que nos perturbam, os ladrões na rua, entende? Às vezes mesmo pessoas que a gente confia e nos traem. Então, na verdade, quando um outro bhuta, um outro ser vivo, nos causa miséria, se chama miséria adibáltica klesha. O segundo tipo de miséria, na verdade, seria o primeiro, não, que sofre mais, que é adiátmica klesha, as misérias causadas pelo nosso próprio si, por nós mesmos. Entendeu? O atma significa si mesmo. Misérias causadas por, ou seja, aquelas misérias causadas por aquilo que nós nos identificamos, o nosso corpo material, a nossa mente. Entendeu? E, por fim, nós temos a didáirica klesha, que são as misérias causadas pelos devas, pelos controladores da natureza material, aqueles seres que controlam, ou seja, aquelas misérias causadas por forças sobrenaturais, né, assim como as enchentes, assim como os vulcões, as tempestades que causam assim, calamidades. Então, essas quatro misérias são as armas que a natureza material está sempre afligindo e, portanto, as entidades vivas, as desamparadas, elas estão sofrendo, entende? Essas misérias e, portanto, e no verso de hoje está dito que essas pessoas, que ele chama-se esses não devotos, não, o Prabhupada traduz aqui, esses não devotos, entende? Porque eles não se ocupam no serviço devocional e, portanto, eles são assim presos por essa energia material. Por estar influenciados, eles não podem entender o serviço. Então, portanto, assim, eles estão sofrendo neste mundo. Na verdade, podemos ver que existem vários tipos de pessoas neste mundo material. O próprio Srimad Bhagavatam também, no capítulo 7, que já foi lido em aulas anteriores, ele explica, né, que Yascha mudhata moloke Yascha bude parangataha tavubal sukamedheti krisha ati antarito janaha. Então existe três tipos de pessoas, como está dito aqui. Há neste mundo o tolíssimo, entende? Aquela pessoa que é o tolo, que é o alienado. Há também aquele que transcendeu a inteligência, o sábio, o iluminado, aquele que tem sabedoria. E, portanto, esses dois tipos de pessoas sentem algum tipo de felicidade, tá? Mas, entretanto, há que chama-se o tolíssimo, não? Entende? Aquele que é o mudha tamaha. Mudha é tolo, tama é um superlativo, não? Aquele tolíssimo, mais do que tolo, entende? Que ele, neste mundo, e que ele sempre está, que está situado entre esses dois que são felizes neste mundo. E eles sofrem, entende? Klesha, ele sofre. Kleshati, ele está submetido ao sofrimento. Então, apesar deles ser um dos tipos das entidades vivas neste mundo material, ele, por incrível que pareça, constitui a maioria. A maioria são eles. Então, quem são esses dois? Entende? Na verdade, não é bem a maioria. Existe a maioria das entidades vivas que é um desses que é feliz. Por incrível que pareça. Quem é o primeiro que é feliz? É o tolice. Aquele alienado que está sofrendo as misérias da natureza material, mas ele está tão entorpecido
pelo desejo, pelas esperanças de felicidade neste mundo, que ele nem mesmo é ciente de seu sofrimento intenso. E é exatamente esse tipo de pessoa que esse verso está falando aqui, não? Ele se ocupa num trabalho penoso, intensivo, e nem mesmo conseguem paz para descansar. Nós podemos ver que uma pessoa que está ocupada em atividades assim dúbias neste mundo, é como o ladrão. O ladrão ele não consegue andar em paz na rua, porque se passa uma viatura da polícia, e imediatamente ele se esconde, ou ele fica com medo de ser abordado. Então a pessoa que na ignorância, mesmo que ela não esteja consciente, mas no fundo, no seu inconsciente, ela não consegue ter paz neste mundo. Ela sempre está assim com problemas psicológicos, ela sempre está... Porque existe uma falta de interação com o Dharma. Ela não está em harmonia com as leis da natureza e, portanto, ela sempre tem um sentimento de algo está errado. Então, portanto, o tolíssimo, ele se aliena para esquecer de seu sofrimento. E aí ele busca o sofrimento. Por exemplo, uma pessoa ela trabalha o dia inteiro, como um asno, né? Um Buddha, né? Ele é explorado pelo patrão, ou ele tem que trabalhar assim 2, 3 turnos para conseguir sobreviver, não? Para conseguir ter os seus sonhos de consumo, os seus desejos desse mundo material. E, portanto, aí se abriga em algum tipo de gratificação do sentido, geralmente a vida sexual, ou a busca de opulência material, ou um lazer assim, intensivo para que ele entorpeça o seu sofrimento do dia a dia. Tá? Então esse é chamado tolice. É como quando eu vejo uma pessoa, às vezes, mentalmente desajustada, né? Ele sempre está lá feliz, uma pessoa assim, deficiente, está sempre feliz, sempre alegre, porque ele não consegue estar ciente da natureza material. Então esse é o primeiro tipo de pessoa que tem algum tipo de que é feliz nesse mundo. Você tenta falar para ele, esse mundo material. Não, o mundo é material, é gostoso. Eu sou feliz nesse mundo, sim. Ele tenta se convencer que ele é feliz. Então Maia prende. Esse, na verdade, é a maioria das pessoas que vivem neste mundo são os tolíssimos, não? Aqueles que acreditam, eles pensam que são felizes nesse mundo material. E aí no meio termo dele, que está dito aqui, portanto, há uma posição intermediária entre este que é feliz e o outro que é feliz. Quem é o outro que é feliz? É aquele que a sua felicidade, a sua satisfação não é deste mundo. Por isso nós podemos ver que as pessoas buscam o prazer nas coisas, nos objetos materiais. Por exemplo, uma mesa bem farta, servida com iguarias, dá prazer à pessoa. Ou uma paisagem, uma floresta, uma cachoeira, uma praia, isso dá prazer para as pessoas. Tem pessoas que sentem prazer nisso, ou a companhia de uma pessoa inteligente, uma pessoa bonita. Então, ou uma obra de arte assim requintada, a pessoa essas coisas dá prazer. Mas o prazer não está nessas coisas materiais. Porque essas coisas materiais são temporárias, elas se deterioram, elas se perdem, elas se afastam de nós no seu devido tempo e a pessoa daí, ela sofre. Então, o tolíssimo, ele busca prazer nessas coisas materiais. Mas agora o outro que entende que os objetos materiais, que as circunstâncias materiais, em si, não contêm prazer. Elas apenas servem para estimular o prazer que está dentro de nós. E por isso, por nos apegarmos a essas circunstâncias que são temporárias, nós, a alma que é temporária, se frustra. Então, do apego, como está dito no Bhagavad Gita, né? Pela contemplação, dayate vitaya puncha, pela contemplação dos objetos de sentido, sangas techo, a pessoa desenvolve apego por eles, é natural, estamos vivenciando, estamos contemplando o objeto material.
Certamente, a natureza material sempre está nos oferecendo os objetos materiais. Sua função é exatamente essa, nos prender. Mas nós temos o livre-arbítrio e nós podemos aceitar, não contemplá-los. Ou seja, quando os objetos materiais, o objeto criativo sentido se oferece a nós, é inevitável. Nós podemos nos livrar do poder de atração da natureza material se nós utilizamos o nosso arbítrio e não damos um segundo olhar. Esse segundo olhar é o olhar do desejo. Esse segundo olhar é o desejo em que fala, eu quero. Então, esse segundo olhar, aí ele desencadeia o processo, que é chamado Deate, Sangaste, Chupanyayate. Aí ele desenvolve o apego. Aí você fica dependente. Você sofre se você não pode ter aquilo para satisfazer. Porque esse apego desenvolve o desejo. Aí, Sangat Sanjayate Kamat. Aí do apego vem o desejo. Kamat Krodomit. Mas como o desejo é impossível de ser satisfeito, as pessoas estão vivendo assim, desejos após desejos. Dessa vez esse desejo vai me dar prazer. E isso gera naturalmente a frustração. Então, essa frustração, ela gera o ódio, a raiva de si mesmo, né, por não ter conseguido dessa vez, ou daqueles que frustraram, que dificultaram a obtenção da minha satisfação. Sem entender que, na verdade, a satisfação pode ser... Então, os sábios são o segundo tipo de pessoas, dentre os 3 tipos de pessoas que vivem nesse mundo, que têm prazer, porque eles, como está dito nos Upanishads, Ramante, Yoginonante, Satyananta Tiyatmani. Os sábios são os Atmaramas, eles sentem satisfação no eu. Por isso que um dos nomes de Senhor Supremo, como aquele que dá satisfação, é Rama, Ramante Yoginonante. O Senhor Supremo. Então eles sabem acessar. E, portanto, eles conseguem ter uma vida simples, sem muitas coisas, e são felizes, com o mínimo necessário. Então, podemos ver que o pobre, existem 2 tipos de pobre neste mundo. O pobre que está frustrado, porque ele tem o karma dele, por atividades passadas, não dá prosperidade material, porque ele não vive no Dharma. Ele não vive em harmonia, ele não vive constelando com as leis cósmicas. E a consequência do Dharma é Artha, que é o desenvolvimento econômico. Então, portanto, o desenvolvimento econômico não rola. Entende? E quando não há desenvolvimento econômico, as pessoas têm muita dificuldade para satisfazer os seus desejos materiais. E portanto, aquele que não tem méritos no Dharma, eles são os pobres que não conseguiram ter mérito. Esse é o primeiro tipo do pobre que esse se frustra por não obter ou perder os objetos materiais. Agora, o segundo pobre é o Atmarama. Ele é pobre porque ele não depende de nada deste mundo. Ele não está interessado em arduamente sofrer, como esse verso fala, que os tolos, né, os materialistas, os não devotos, eles têm muitos planos e, portanto, eles não têm paz nesse mundo material. Porque mesmo assim, porque o seu estoque de desejo é tão intenso que eles querem satisfazer o desejo mesmo contra o Dharma. E, portanto, se envolvem em reações de atividades pecaminosas, ou atividades ilícitas, ilegais, uma após outra. E portanto, aí está dito aquele verso, não? Do desejo frustrado vem a ira, ao ponto de ter pessoas que mesmo eles tentam até acabar com sua própria vida, não? Ou então entram num parafuso de doenças ou problemas psicológicos profundos, depressão. Hoje em dia, podemos ver muitas pessoas que estão nessa situação. Então, portanto, mas, porque eles, como diz, a esperança é a última que morre, ainda tem a esperança de uma vez eu vou conseguir. Dessa vez eu vou conseguir. Então esse é o tolíssimo. Essa pessoa pensa, ou seja, ela se considera que é feliz neste mundo. E a maioria das pessoas está rodando no ciclo de existência material, sendo conduzido por essa dinâmica.
O outro que é feliz, o prazer dele não é no corpo, o prazer dele não é na mente, o prazer dele no corpo não é nos vixaias, ele não é nos objetos dos sentidos, mas sim no Senhor Supremo, que dá toda a fonte de satisfação. Agora, entre todos, ele, está dito aqui, agora, entende? Na posição intermediária, tal, o Baal, é aqueles que sofrem mesmo. Quem são os que sofrem? Os sofredores assim, intensivos. São sábios. Aqueles que podem constatar a natureza miserável desse mundo. Aqueles que podem constatar a natureza transitória e provisória deste mundo. E, portanto, eles são idealistas, né? Eles querem, então eles criam teorias, criam filosofias, né? Buscam terapias, tudo para poder consertar a condição de existência ilusória neste mundo material. Então, portanto, eles sofrem, porque são frustrados. Geralmente são os revolucionários, não? São os poetas, são aqueles que criam, que eles querem criar a arte, uma condição idealizada da vida para poder ser feliz. Mas geralmente são também filósofos que buscam ideais, mas eles são infelizes. Eles podem ver. E mesmo alguns deles saem até mesmo dessa idealização que os tolíssimos têm, né? De buscar uma felicidade ainda dessa vez, e eles desenvolvem teorias nihilistas, teorias pessimistas, entende? São filósofos. E é exatamente isso que o Srila Prabhupada vai explicando aqui, não? Entende? Essas pessoas, existem dois tipos de pessoas que não têm atração pelo serviço devocional, pela devoção ao Senhor Supremo. Muitas vezes frustrado com o próprio conceito de religião. A religião, como se apresenta em Kali Yuga, ela é totalmente deturpada por pessoas inescrupulosas, que abusam da fé, da esperança das pessoas, de uma satisfação perene, e aí criam Kataiva Dharma, religiões enganadoras. Tá? Então, portanto, essas pessoas também, elas jogam fora a água suja do banho do bebê junto com o bebê dele. E, portanto, o caminho espiritual para elas vai junto com a constatação dessas religiões picaretas, das religiões farsantes dele. Então, portanto, o serviço nacional ele não é apreciado, primeiro, por estes materialistas, por esses tolíssimos, não? E depois, que pensam que são felizes, portanto, aqueles tolíssimos que pensam que vão poder alcançar um dia um grau de perfeição e de felicidade neste mundo material. E outro tipo de pessoa que negligencia e não valoriza o serviço do seu amoroso, o Senhor Supremo, que é a raiz de toda satisfação emocional dele. A prova disso é que os relacionamentos humanos que nós buscamos neste mundo para termos felicidade, eles são baseados numa idealização de que aquela pessoa é perfeita e, portanto, eu vou ter que encontrar. Elas vivem paixões, assim, onde elas idealizam essas outras pessoas. Na verdade, ela está buscando a única fonte de felicidade ao ser, como está dito nos Upanishads, né? Savai Rasaha, ele, o Senhor Supremo, que é buscado por todos os sábios, é a fonte de raça. Raça significa a doçura, a satisfação emocional que conduz todas as pessoas em todos os tipos de relacionamentos humanos neste mundo. Uma mãe, por exemplo, uma mulher, ela aceita todo o trabalho, imagine o que ela sofre para ser uma mãe, não é? Uma gravidez, o seu corpo é deformado, ela tem que sofrer a dor no parto e depois aí na amamentação. Mas aquela mulher, ela não abre mão, porque o prazer que ela sente na maternidade faz com que ela aceita do pacote, esse sofrimento se tornam secundários. Isso chama raça.
graça, o prazer que existe em todos os tipos de relacionamento, no relacionamento conjugal, no relacionamento de amizade. Então, portanto, o Senhor Supremo, ele é objeto, e aqueles que desenvolvem essa relação, então, isso é a plataforma do serviço devocional que difere de todos os projetos de satisfação material do Dharma, que é ensinado na seção Karma Kanda dos Vedas, e também desses caminhos espiritualistas, dos impersonalistas. Os impersonalistas, eles vêm dessa categoria dos intermediários, tá? Aqueles que estão na posição intermediária, que pode constatar que esse mundo material é um mundo de dualidade, de prazer, de sofrimento, de ilusão, e, portanto, eles querem abandonar esse mundo em seu pessimismo. Então, eles são sofredores. Uma pessoa não busca um caminho espiritual se ela não assumiu a sua condição de miséria nesse mundo material. Tem aquelas pessoas que ainda... como está dito, que Krishna, o Senhor Supremo, é a propriedade dos Akinchana Gocharaha. Akinchana Gocharaha significa aquele que é empobrecido materialmente. Mas não é aquele tipo de pobre frustrado que eu estava falando. É o pobre que não bota mais a fé nesse mundo material. E, portanto, ele não fica perdendo tempo se apegando em nada nesse mundo. Ele sabe que esse apego, o apego é a causa do sofrimento. E, portanto, mas ele é diferente de um devoto, porque o devoto, o processo de se desapegar deste mundo é artificial, porque a alma, por natureza, ela tem que se apegar a algo. O problema, a ilusão, não é o apego em si, mas sim o objeto do apego. Quando o objeto do apego é temporário, é provisório, ele não é garantido, a pessoa vai sofrer. Invariavelmente, não tem jeito, ela vai sofrer. Agora, se o objeto do apego é algo eterno, entende? Aí é a condição natural da alma. Entende? Então, portanto, o processo aqui... Agora, Srila Prabhupada, ele vai além desse significado, não, falando sobre outro tipo de... Ele enfatiza bem sobre aqueles tipos de pessoas que não aceitam o serviço devocional, mas não são os tolíssimos, que foi falado nos versos das aulas anteriores, não? Aqueles iludidos com ainda a esperança, como diz, a esperança é a última que morre, ele vai ainda, e portanto ele vai ser jogado num ciclo de renascimento, ele vai continuar nascendo, porque na hora da morte, onde a nossa consciência estiver pensando, aquilo vai levar o nosso nascimento para aquele lá. Então este tipo do tolíssimo, do materialista, que é diverso ao serviço devocional, já foi bem descrito aqui. E acho que falamos bastante sobre essa questão. Agora, outra pessoa que não aceita o serviço devocional é aquele que se considera sábio, porque ele constatou que esse mundo material é uma ilusão. Tá? E, portanto, ele se abriga no impersonalismo. Tá? E aí ele cria religiões impessoais, fantasias, e tudo isso vai de encontro com o que está explicado aqui, né? Entende? Como está dito, né? Pessoas que... Porque elas constatam que esse mundo material é temporário, esse mundo material é miserável, mas eu não sou nada disso. Isso tudo é uma ilusão. Então, como é uma ilusão, isso não existe. E portanto ele acha que constatar isso, que eu não sou o corpo, e que eu estou além disso, e porque o corpo está mudando, essas coisas mudam, mas eu, que sou a testemunha, então o processo do impersonalismo é realizar a realização espiritual vem deles quando eles se colocam na posição de sakshi, a palavra sakshi, que é testemunha. Tá? Krishna é Lokasakshi, não eu. Eu sou servo, porque Krishna é testemunha de tudo que está acontecendo no mundo. Então, quando a pessoa se torna um sakshi no sentido de entender que eu sou algo além do corpo, o corpo está se transformando, Janma Karma mudando, né?
Quando a pessoa nasce nesse mundo, ela vai mudar, ela vai mudando neste corpo. Derrinou mim, neste corpo. Derrinou mim, jataré, calmarang, jalmarang, jaratata, derrantará, praptirdiras, tatara. Então ela vê que o corpo está mudando. Da infância à juventude, da juventude à velhice. E depois da velhice, quando esse corpo se torna inoperante, ela sai e passa para um novo corpo. E aí começa o ciclo novamente. Isso é chamado samsara, ciclo infinito de nascimentos e morte. Essa roda, ou seja, no processo de rodar do karma, ele não termina, ele volta, você volta. Agora, existe um processo védico que é sair pela tangente, que é exatamente Jnana, é o conhecimento, quando você entende que eu não sou isso que está rodando. Entende? Portanto, situar-se nessa condição de ser, de entender aquela testemunha da condição material, para os hipersonalistas é a condição de se tornar Deus. Entende? Eles querem se tornar a testemunha do ato, e eles chamam que isso leva à autorrealização. E, portanto, eles escolhem os textos da literatura védica, que eles denominam de Mahavakya, né, grandes afirmações da literatura védica. Eles escolhem esses textos como Soham, eu sou ele, Taha, Amasi, tu és como ele é. Tem vários desses versos que falam sobre essa identificação, porque meditando na identificação com o absoluto, com o eterno, ele situa-se na condição também de Brahman, de eternidade. E aí, com isso, a consequência desta realização, que é chamada realização Brahman, é que você se desapega, que você se afasta da identificação com o corpo. E, portanto, para que este afastamento existe, é necessário que haja uma conclusão de que tudo isso, eu me afastar disso, não estou perdendo nada, porque isso é ilusão. Entende? Então, o impersonalismo se abriga nesta realização da condição ilusória e temporária deste mundo material. Então, portanto, ele, com suas filosofias, que parte dessa premissa errada, entende? De que não existe uma personalidade, que não existe uma alteridade, que esta alma, ela existe não só em relação com o mundo material. E a condição de libertação dos impersonalistas é entender que nós existimos em relação com o mundo material, pela forma de nossos egos. Se nós removemos o mundo material, o ego vai embora. E aí ela situa-se numa condição amorfa, que é exatamente o Brahman intelectual, na condição de eternidade. Porque se a pessoa situando na condição da testemunha, que não se transforma, vendo o corpo material físico se transformar a cada 7 anos, as células mudam, vendo também a mente, a nossa mente muda, pois a mentalidade de um bebê é diferente da mentalidade de uma criança, a mentalidade de um jovem. Então o nosso corpo físico está mudando, o nosso corpo mental está mudando, nossos valores morais estão mudando, as pessoas na vida, ela passa, mas eu não mudo. Aquilo que testemunhou, aquele ser que testemunhou a criança, que testemunhou o jovem, que está testemunhando o adulto, ele não mudou. O que mudou é o que ele testemunha. Então ele acha que nisso ele alcança a condição de se tornar Deus. Porque ele não entende que o que existe nesse mundo material, a variedade, a diversidade desse mundo material, é só considerada ilusória, porque ela se manifesta temporariamente e separado da condição de relação com o Senhor Supremo, que é a verdade. Tudo é Brahma, tudo é Krishna. Não é? Como está dito no Chandogya Upanishad. Eka Eva Advityam. Ele é um Eka. Eva, certamente, ele é o E.
Ele é um e também Advitya, sem o segundo. Então aí os impersonalistas se apegam e têm muito orgulho da sua doutrina de não dualidade. E aí mesmo eles julgam, baseado nessa sua postura de não dualidade, de dizer que tudo que não existe um outro, e portanto, se não existe um outro, eu sou Deus, eles julgam corretamente o mundo material, que a doutrina impersonalista não é errada, ela é apenas parcial. Como o Srila Prabhupada fala, o primeiro passo na autorrealização é constatar a dualidade do mundo material e constatar que a alma está a parte dessa dualidade. Agora, o problema é que quando a pessoa iguala a sombra com o que ela está refletindo, iguala esta dualidade causada pelo ego aqui, de separação, com a alteridade que existe no plano espiritual, que é exatamente a dimensão de raça. Raça, exatamente, é o prazer que existe nesta relação dessa alteridade entre a alma e Deus, que se manifesta em várias condições, em vários tipos de emoções indiretas ou emoções diretas. Srila Rupa Goswami, baseado na teoria estética da arte indiana, encontrada, sistematizada por Bharata Muni, no seu Natya Shastra, ele faz uma análise das diferentes emoções, não? Os diferentes bhavas, as diferentes emoções, que quando cultivadas, quando desenvolvidas até sua plenitude emocional, ela pode dar um prazer, assim como nós podemos ver na comida, né? A comida, os gêneros alimentícios, os grãos, cereais, legumes, todos eles potencialmente satisfazem a pessoa no sentido de nutrição, mas nós não comemos ele de uma forma assim crua, entende? Porque ele não tem o sabor, tá? Então, portanto, a pessoa pega aqueles gêneros alimentícios e trabalha neles, lava, descasca, cozinha, tempera, aí serve em pratos temperados, bonitos, e aí esse gênero alimentício, que seria comparado com o bhava, né, que as emoções que nutrem a alma dele, mas a nutrição tem que ser acompanhada do prazer estético. Então, quando o alimento está cozido, ele tem raça. Então, essa palavra raça, além de significar essa doçura, essa satisfação emocional dos relacionamentos, ela também, na medicina ayurvédica, no Ayurveda, ela também é usada muito no sentido de gosto, sabor. Tá? Então, cada relacionamento tem um gosto, tem um sabor, como eu estava dizendo, o sabor que a mãe sente na maternidade, entende? Que ela nem se preocupa com o trabalho que ela teve para dar o sabor, mas o sabor vem. Então, portanto, o serviço devocional, para que nós possamos desenvolver este raça, que está dito no Taittiriya Upanishad, raça Rievayam, ele que é o eterno, não basta eternidade. O impersonalista para ali, entende? Constata a eternidade de tudo e, portanto, ele vê, se eu faço parte de tudo, eu sou ele. Não, raça raça vai sarrar, ele que é o eterno, ele que é o Brahman, também é raça. Raso Rievayam, e aquele que pode satisfazer Bhavati, Ananda Bhavati, alcança, pode sentir a Ananda. O prazer, a Ananda, o prazer vem desse tipo de relacionamento. Certamente os impersonalistas também dizem que existe o que eles chamam de Brahma Ananda, o prazer de você realizar o Brahman. Certamente que é um prazer, comparado com o prazer material, certamente que é um prazer, mas não é um prazer natural. Vou dar um exemplo, uma analogia, por exemplo. Se você pega o seu dedo e pega o martelo, aí você põe o dedo assim na mesa e bate no dedo, o que é que você vai sentir?
sofrimento. Tá? Então o sádico vai martelar o dedo para sofrer. Aí quando você para de martelar o dedo, o que acontece? Você vai sentir ausência de sofrimento. O ato de parar de martelar é o prazer, é parar de sofrer. Porque você não está infligindo ao dedo o que causa sofrimento, que é o martelo, que é a martelada. Então, isso, o dedo, vocês podem falar, os dedos estão inchados, ele está tudo, mas você sente prazer. Porque você tem menos sofrimento. Você tem o sofrimento consequência da martelada anterior, mas você não está gerando sofrimento. Tá? Então, portanto, mesmo quando você se liberta desse mundo material, pelo conhecimento de que você não é o corpo, a dor ainda da existência material está ali ainda. Você pode não estar gerando mais karma, né? Gerando mais, situando-se no Brahman. Entende? Agora, prazer do dedo é outra coisa. É colocar o dedo em algum lugar que dá satisfação, num lugar quentinho, entende? Ou sentir a comida gostosa. Ou seja, o dedo não é prazer, parar de sofrer. Então, de uma forma, o conhecimento espiritual do impersonalismo é o parar de martelar. Entende? A vida material é a martelada. Agora, aquilo que dá aquela sensação, aquele objeto que dá prazer quando você sente ao seu tato, quando você coloca a mão ali, não é exatamente a vida espiritual. E é exatamente isso que é bhava, é rasa, é o prazer da vida espiritual. Então, portanto, a religião tem propósito muito amplo. Por isso é dito que a vida humana começa com a vida religiosa. Mas não a religião naquele sentido que nós estamos acostumados a ter, essa religião que nos dá trauma de infância, daquelas religiões enganadoras. Não, como o Bhagavatam explica, né? Kataiva Dharma, este Dharma supremo se distingue dos Kataiva Dharma, porque ele realmente vai nos colocar na condição de satisfação espiritual, entende? Então, satisfação espiritual não pode ser apenas a ausência do sofrimento material, essa condição intermediária, entende? Que onde a pessoa ela ainda tem uma condição pessimista de entender as misérias desse mundo material e, portanto, não busca mais as misérias desse mundo material. Mas é uma condição intermediária, entende? E, portanto, no serviço devocional, a pessoa situa-se nessa condição. E a religião, ela se apresenta como o primeiro passo na vida espiritual. Porque enquanto você não aceitou o Dharma, como aos versos nas escrituras védicas, eles são bem claros, que fala Ahara Nidra Bhaya Maitunam Cha Shamanyam Etat Pashubhihi Naranam Dharmohite Shangadiko Visheshu Dharmena Hina Pashubhi Samanaha. Está dito que comer, ahara, dormir, nidra, bhaya, defender-se, maituna, vida sexual, tudo isso é comum. Shamanameta, tudo isso é comum, tá? Entre os pashus e os nara. Pashubir naranaha, entre os homens e os animais, essa é a mesma coisa. Mas a vida humana, Dharmohitesham, disso tudo, o Dharma Adhikovishesho, ele constitui algo que distingue, tá? A Vishesha distingue. É Adhiko, aquilo que distingue a natureza superior da vida humana, é o Dharma. Por quê? Dharmena Hina, sem Dharma. Pashubhi Samanaha, Samana, somos a mesma coisa. Somos iguais aos pashus, aos bichos, aos animais. Pashubhi Namanaha. Portanto, o processo de Dharma é
o início da vida humana. Então, quando a pessoa não está situada no Dharma, então, o ser humano compreender o Dharma e se esforçar para situar-se no Dharma, entende? Ele é o processo de constelar sistematicamente com o universo, constelar sistematicamente com a sociedade, constelar sistematicamente com a sua família, todos os diferentes sistemas, quando se está em harmonia com ele, isso é Dharma. Situa-se no Dharma. Você está em completa harmonia com ele. Aí a vida humana começa. E aí a pessoa aceita os princípios. Então, com isso, nós podemos constatar que a maior parte das religiões que tem no planeta, elas, de alguma forma ou outra, é para situar a pessoa no Dharma. Entende? Porque aí a vida se torna progressiva. A pessoa para de viver unicamente de uma forma reativa no karma. Uma ação leva uma reação, a pessoa fica rodando reativo. Agora, quando você tem o Dharma, você começa a acrescentar um elemento progressivo a essa dinâmica reativa do karma. Aí você transmuta o karma em Dharma. E aí no Dharma nós progredimos e podemos de novo aceitar em todos esses sistemas em que o Dharma tem que acontecer, que você tem que constelar nele, o segundo princípio de constelação é o princípio de hierarquia. Aí você entende que sempre em todo o sistema, na família, na sociedade, na humanidade, existe uma hierarquia. Isso então não dá para você ficar no Dharma sem você aceitar Mariada, a etiqueta hierárquica, inclusive na vida espiritual. Srila Prabhupada explica, né? No terceiro canto mesmo, no caso de quando Vidura, entende? Quando Vidura se aproximou de Uddhava para receber o conhecimento, aí Uddhava levantou esse ponto de Mariada, da hierarquia, que ele era novo, e se ele queria receber instruções finais de Krishna, ele devia se aproximar de alguém que era mais velho, então o princípio de hierarquia. Então, dessa forma, a pessoa situando-se. Aí, o que acontece? Como nós não temos a nossa relação com Krishna, e a nossa doença responsável pelo condicionamento é esquecer a nossa condição de dependente dele, nós vamos treinados nos diferentes sistemas dármicos que nós vivemos a sempre reconhecer que tem algo superior a nós. E isso cura a nossa inveja primordial de Deus. Então, na verdade, como podemos ver, isso se chama de Vibhuti, como Krishna explica claramente. A partir do capítulo 8, do capítulo 10, até o capítulo 11, quando ele foi universal, quando ele fala Vibhuti Yoga, no capítulo 10 ou 9, capítulo 10, que nós começamos a ver que das coisas grandes, das coisas superiores do mundo, o princípio da hierarquia, tudo representa Krishna. Então, o pai representa. Então, quando a pessoa está adorando os seus pais, respeitando os seus pais, ela está aprendendo a respeitar o Pai Supremo. Então, dessa forma, a autoridade. Então, assim, o Dharma purifica a pessoa para elevar ela à consciência mais limpa da inveja. E quando a mente não tem inveja, aí ela pode cultivar o conhecimento espiritual. Cultivar o conhecimento espiritual com inveja faz com que nós nos tornamos mayavadis, impersonalistas, e consideramos que somos Deus. E que quando nós nos purificamos através de veja austeridade, já acreditamos que somos encarnações divinas. Então, portanto, não basta o conhecimento espiritual. Aquele conhecimento espiritual que não é baseado no Dharma leva ao ateísmo. Até mesmo os demônios, os asuras, como Hiranyakashipu, praticavam algum tipo de atividade espiritual, mas como não era como nós vimos um professor de yoga famoso que tem no mundo, não, que ele fala, não, o meu yoga não tem Dharma, não tem Yama Niyama. Então esse é o yoga dos demônios, que eles vão querer direto lá no programa de evolução mística, de ter controle sobre elementos da natureza material. Eles se tornam meramente magos. O yoga ele pode ser um sistema mundano,
quando ele começa sem o Dharma, sem a constância. Porque sem o Dharma, sem o Yama e Niyama, o yoga não leva a Ishvara Pranidhana, não leva a rendição ao Senhor Supremo. Até porque Ishvara Pranidhana é um dos Yamas e Niyamas, muito simples. Então o yoga pode ser, então, portanto, o processo do Dharma, ele purifica para que nós possamos cultivar o conhecimento espiritual. E aí, quando nós cultivamos o conhecimento espiritual, nós entendemos que não somos o corpo, que somos almas espirituais eternas. E aí nós podemos entrar no serviço devocional. Então, portanto, esses diferentes princípios de religião, esses diferentes processos espiritual, eles são revelados aos sábios pelo Senhor Supremo. Nenhum ser humano pode inventar uma religião. Nem o ser humano pode inventar um caminho espiritual. Nós podemos ver que hoje em dia existem muitos pseudos criadores de religião que pegam uma religião, às vezes, autêntica e depois muda, deturpa totalmente, desfigura a religião com suas especulações. Entende? Por exemplo, mesmo, não, na verdade, o meu Bhagavad, a minha escritura, o meu Bhagavad Gita, ele é baseado nos insights do nosso fundador, ele é mais completo do que o que Krishna revelou, ou a minha Bíblia tem mais coisas. Então as pessoas começam a querer acrescentar as suas especulações, mas só a suprema personalidade de Deus pode revelar os princípios religiosos genuínos. Como está dito aqui, Dharmantu Shaksha, o Dharma é revelado diretamente pela suprema personalidade de Deus. Então, o Senhor Supremo, dependendo do contexto histórico, do momento histórico, apresenta o Dharma sob várias dimensões, meramente do Karma, Dharma no sentido de Karma Kanda, Dharma no sentido de Jnana Kanda, para que as pessoas possam, de acordo com o nível que ela está, progredir naquela dimensão. Isso é o que Vyasadeva explica quando Narada pergunta para ele, porque Vyasadeva ele caiu numa condição de infelicidade, de frustração, e Narada, chegando, vendo o seu discípulo assim, questiona sobre ele e fala, na verdade eu escrevi os Vedas, toda a seção Karma Kanda, Jnana Kanda, Yoga Kanda, misticismo, todo tipo de conhecimento, Vidya, Avi, para elevar as pessoas, mas alguma coisa está faltando. Aí ele falou, porque você esqueceu de contar o fim do filme. Você não colocou a cereja no bolo, em cima do bolo. Entende? Você não deu a conclusão do conhecimento védico. E, portanto, Vyasadeva compilou o Srimad Bhagavatam como essência, que exatamente o Dharma começa em Karma Kanda, para chegar no Jnana Kanda, que você tem conhecimento espiritual para tirar as ilusões. Aí, no Yoga Kanda, você aprende a meditar, a controlar a mente, a ter o controle do seu corpo, material da sua mente, para poder contemplar Bhagavan, porque Bhakti é um processo de yoga. Não é só um processo de yoga, como é um processo... Yoginangapi Sarvesam, como está dito no Bhagavad Gita, que é superior aos karmis, que estão fazendo atividades piedosas, superiores são os Gyanis, porque eles têm conhecimento sobre a natureza eterna do ser. Agora, superior aos Gyanis são os yogis, porque os yogis estão meditando nessa realidade superior. E dentre aqueles que estão meditando nessa realidade superior, que de acordo com o Bhagavatam, ela pode ser meditada em 3 formas, como está dito no primeiro canto do Srimad Bhagavatam, Vadanti Tattvavidat Tadyadgyanamādvayam Brahmeti Paramatmiti Bhagavaniti Shabdyate. Os videntes desta verdade, que é o Eka Eva Dvitam, que é uma sem segunda, a única verdade, descrevem-na diferentemente, às vezes como Brahman, outras vezes como Paramatman e outras vezes como Bhagavan. Então, esses diferentes processos. Então, portanto, Vyasadeva, ele tinha dado meios para que a pessoa pudesse realizar a verdade absoluta, ou como Brahman, ou como Paramatma, ou Bhagavan, porque o que faz com que essa verdade única seja realizada ou como Brahman, ou como Paramatma e Bhagavan, dependendo o sadhana e também
se você está sendo guiado pelo Senhor Supremo através de um mestre espiritual genuíno, situado nestas realizações da verdade absoluta. Então, a pessoa por jnana vai realizar o Brahman, pela meditação ela vai realizar Paramatma, o mestre espiritual interior, não dentro do coração, entende? Guiando, entende? E como pelo Bhakti, pelo serviço devocional explícito, não, ela vai realizar o Senhor cheio de opulência, de Bhagavan. Então, portanto, o serviço devocional é estabelecido nesses princípios revelados pelo Senhor Supremo. E Prabhupada cita aqui esse verso do sexto canto do Bhagavatam, que fala sobre que o Dharma é realizado por ele. E existem pessoas que estão autorizadas a estabelecer esses princípios, porque foram iniciadas, foram iluminadas pelo próprio Senhor Supremo. Aí ele citou os Mahajanas, os 12 Mahajanas, 12 grandes autoridades sobre o serviço devocional, como o próprio Senhor Brahma, Narada Muni, o Senhor Shiva, os 4 Kumaras, Kapila Deva, Manu, Prahlada Maharaj, Janaka Maharaj, Bhishma Deva, Bali Maharaj, Shukadeva Goswami e Yamaraj, que são autoridades. Então, por isso, eu digo que as Sampradayas, que não têm ouvido, por exemplo, entre os Vaishnavas, aqueles que aprendem o serviço devocional da sua forma explícita, entende? Sem delongas, entende? Eles recebem, a Sampradaya Vaishnava vem, entende? Com exceção da Lakshmi Sampradaya, que não foram os Mahajanas que iniciaram, foi o próprio Lakshmi Devi, que é a energia de serviço do Senhor Supremo, não, que portanto pode ensinar Bhakti. Nós temos a Brahma Sampradaya, foi dada ao Mahajana Brahma, tem ao Kumara Sampradaya, aos Mahajanas Kumara, a Rudra Sampradaya, que foi pelo Mahajana Shiva, não? E a Lakshmi Sampradaya, que é Lakshmi Devi, que também é considerada uma expansão de Shrimati Radharani, que é próprio serviço devocional personificado. Então, portanto, os princípios de religiões, ele não é acessível às pessoas comuns. Então, portanto, ninguém pode fazer sua própria religião. Hoje em dia, as pessoas fabricam religiões. Entende? E a pessoa ela tem alguma crise psicótica e ela já tenta formata aquilo na forma de alguma religião, que tem algum propósito assim, que não pode, assim, entende? E, portanto, Srila Prabhupada conclui no significado dessa verba, dizendo exatamente sobre que se você faz uma religião que não tem referência, entende? Esse conhecimento que vem dessas religiões especuladas, este assim chamado, esse pseudo-conhecimento de espiritualoides, entende? Que não tem referência com o conhecimento espiritual, ele é mais perigoso do que a ignorância do conhecimento. É dito que uma pessoa ignorante espiritualmente, uma pessoa que não segue nenhuma religião, ela está melhor situada do que aquele que está vítima de uma religião enganadora. Entende? Olha lá. Uma pessoa ignorante do princípio da religião, e, portanto, não faz nada em questão de religião, o Prabhupada explica no fim do seu significado. Não. Ela está muito melhor que uma pessoa que desencaminha os outros em nome de religião desconectada com os princípios verdadeiros do serviço devocional. Então, significa, o que é, então, o processo de religião genuíno? É aquele que conduz ao serviço devocional. Se aquele processo de religião afasta a pessoa, demoniza o serviço devocional, considera que o serviço devocional é algo ilusório, é algo para sentimentalista. Então, esse tipo de religião ou processo espiritual, ele se torna, entende? Como Srila Prabhupada explica, ele cita o verso 12, né, do Srimad Andatamam Pravishanti, que esse tipo de conhecimento leva mais afunda mais a pessoa na ilusão do que o próprio ateísmo. Ou melhor, desculpe, o ateísmo não, o próprio ateu cético, porque na verdade temos que entender a diferença entre o ateu e o cético. Esse tipo de pessoa que não tem religião necessariamente não é um ateu, ele é um cético. O que é o cético? Qual a diferença entre o cético e o ateu? O cético, ele não acredita em Deus porque ele não tem
até agora ele nunca teve razão para acreditar. Ele questiona e acha que nada lhe convenceu ainda da existência de Deus. O ateu é diferente. O ateu, ele é um religioso. Ele tem fé que Deus não existe. E, portanto, ele está engajado numa doutrina ateísta de tirar a fé das pessoas em Deus. Então, acho que com isso deu para nós versar sobre todo o significado. Então, um significado longo hoje, não, hoje uma leitura longa. Então, vamos ver aqui se temos algumas perguntas. Eu vi que tem poucas pessoas que se manifestaram aqui no chat. E não vejo. Então, se alguém tiver ainda alguma pergunta, por favor, escreva. Então, primeiro gostaria de constatar, agradecer a presença da Bactim Val, né? Do Marcelo Magalhães, do Luiz Rocha Goulart, da Tânia Oliveira de Lima, tá? E também do Haridashara Prabhu, não? Então, Haridashara, obrigado pela participação, e parece que você fez uma pergunta sobre a questão da religião. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu consigo chegar ali. Então, dá tempo ainda de quem está no chat fazer a sua pergunta, tá? O Haridashara pergunta: o senhor pode me informar o termo em sânscrito para interpretação direta e indireta da literatura védica, principalmente da literatura védica? Parokshavada é chamada a interpretação indireta, através de analogias, alguma coisa assim, você interpreta, você dá uma interpretação àquilo que você pretende considerar. Então, portanto, a informação direta, no momento eu não estou lembrando a palavra em sânscrito, tá? Da interpretação direta, mas a direção indireta é chamada paroksha, através de analogias, entendeu? E é exatamente isso que o impersonalista, o problema do impersonalismo não é a constatação da natureza eterna da alma, entende? Em relação a isso, o Srila Prabhupada mesmo explica, no comentário do Bhagavad Gita, né, que o conhecimento pessoal ele não é errado, ele é parcial, porque ele faz com que nós possamos sair da identificação temporária e nos identificarmos como alma eterna. Mas ele é apenas o primeiro passo. O problema é quando você coloca o impersonalismo como a meta última. Aí você cai na ilusão de que a meta última é você se tornar Deus. A primeira meta é você constatar que você não é diferente dele por ser energia dele, não por ser a personalidade dele. Então, agora, os impersonalistas, aqueles que seguem a linha do Adwaita, eles consideram que as escrituras védicas, baseadas em Shankara, né, ela pode ser interpretada, você pode aceitar aqueles textos de uma forma literal, ou tem que ser interpretada. É chamada de interpretação primária e interpretação secundária. A interpretação primária, onde você aceita literalmente o que está dito ali. O grande problema é que as escrituras védicas estão apresentando o conhecimento da transcendência, e como está dito no Mahabharata, né, uma pessoa não deve, entende, querer compreender temas espirituais, que é chamado atintya, temas atintya, temas inconcebíveis, entende? Não podem ser compreendidos pela nossa razão humana, tá? E, portanto, o que está nas escrituras, às vezes, é paradoxal. Por quê? Porque apresentam conceitos supralógicos, ou seja, é como a nossa mente. A nossa mente ela só pode processar conceitos dentro da categoria do tempo e do espaço. Agora, as escrituras estão revelando aquilo que está além do tempo e do espaço. Então, quando se apresenta dentro da nossa capacidade de interpretação, tem coisas que não batem. Entende? São paradoxos. Então, aqueles que se baseiam na interpretação literal, como os Vaishnavas,
eles não interpretam. Então, portanto, existem muitos paradoxos que não dão que é impossível ser. Inclusive, o próprio Chaitanya Mahaprabhu, quando ele nomeou seu sistema de Vedanta, ele denominou de Atintya Beda Abheda, que significa o quê? Atintya Beda Abheda. A igualdade e diferença inconcebível. Ou seja, uma coisa e o seu oposto não pode ser conciliado na lógica superior. Ele existe baseado numa outra lógica. Então, Chaitanya Mahaprabhu, a interpretação do Vedanta de Chaitanya Mahaprabhu, ela é filosófica, certamente, mas ela vai além da filosofia e também entra no lado místico. Tem coisas que vão ter que ser reveladas, como está dito na literatura védica, né? Como está dito no próprio Upanishad. Yasyadeve Parabhakti Yatadevi Tataguru Tasyati Katita Hi Artha Prakashanti Mahatmana. Então, somente aqueles que têm fé no Senhor Supremo, para Bhakti, tem fé suprema no Senhor Supremo e tem o mesmo grau de fé no Guru, no mestre espiritual. Entendeu? Todo o mistério do conhecimento espiritual é revelado. Como está dito no Brahma Samhita, Vedeshur Durlabam Adurlabam Atmabhakto. O que os Vedas não podem, o que não pode ser descrito nos Vedas é descrito nos Vedas. E ele só se revela na alma pela devoção. Então significa, quando eu digo que o sistema filosófico nosso é místico, não é que nós não possamos filosofar em cima dele, senão não seria Vedanta, mas que tem um momento que a filosofia dá um lugar para a revelação. E quando eu digo místico, é nesse sentido. Samadhi, Krishna no coração, quando ele vê, como ele fala no Bhagavad Gita, eu dou a compreensão pelo qual eles vêm a mim. Então existe, tem um tipo de conhecimento que Krishna, como Paramatma, ele impregna a alma para eliminar. Mas os impersonalistas não entendem isso. Eles não aceitam que o conhecimento pode vir na plataforma de Vijnana como uma realização mística que não nega o conhecimento. Mas ela faz nós entendermos, irmos além do paradoxo que o conhecimento racional faz, que tarca, então, portanto, o impersonalista não entende isso, porque o conhecimento védico é um conhecimento revelado e, portanto, a partir do momento que você interpreta ele, você botou outra coisa, você botou sua mente lá. Então, o raciocínio, por isso que Shankaracharya, que é o mestre da tradição Advaita, impersonalista, ele realmente é um grande filósofo, nós não podemos negar isso, os maiores filósofos da Índia, porque filosofia é exatamente isso, você colocar tudo dentro de um plano lógico, coerente, tudo fica redondinho. Então a sua ideologia do Advaita, ela concilia o paradoxo, eliminando uma parte do paradoxo e interpretando a outra para significar aquilo que você não eliminou. Então, segundo os impersonalistas, tudo que está na literatura védica, que descreve a realidade do ponto de vista impessoal, tem que ser aceito literalmente. Agora, tudo aquilo que tem descrição do Senhor de uma forma de senso comum, como pessoa, personalidade, tudo isso que para eles é produto de Maya, tem que ser reinterpretado para significar. Como o Prabhupada dá o exemplo, quando o Prabhupada chegou nos Estados Unidos, ele não tinha ainda escrito o Bhagavad Gita, não. Ele tinha escrito o Bhagavad Gita que ele perdeu na Índia, parece. Aí ele teve que escrever de novo o Bhagavad Gita que ele estava trabalhando. Então ele usava o Bhagavad Gita do Dr. Radhakrishnam, que é um grande acadêmico da Universidade de Oxford, da Índia. Ele foi presidente da Índia uma época. E ele era um dos grandes exponentes da filosofia personalista dentro da tradição do neo-hinduísmo, né? E, portanto, Prabhupada usava o Bhagavad Gita dele pela falta de outro, não? E aí ele critica, né, uma das traduções
quando Krishna fala Manu Mana Bhava Mad Bhakto, renda-se a mim, medite em mim, faça tudo completamente, ele fala, aí este intérprete, né, ele fala que não, na verdade Krishna é o desconhecido, porque a palavra Krishna é negro, não, o negro é uma coisa que não pode ser vista, não. Ele é o desconhecido e, portanto, Krishna não é a pessoa Krishna, mas é o Krishna desconhecido dentro de cada um de nós que tem que se render, você não tem que se render. Então, esse é um exemplo de uma deturpação, de você tirar o significado direto, significado literal e dar um significado indireto ao conhecimento védico, que significa você cria uma ideologia e aí aquilo que está nas escrituras, que não está de acordo com sua ideologia, você muda. Aí você dá a sua interpretação. Então significa que não é mais revelação. Aquele comentário. Agora, aí você fala, mas os Vaishnavas também interpretam. Sim, interpretam. Mas a interpretação do Vaishnava não é tirar o sentido literal. É uma interpretação para explicar por que existe o paradoxo. Explicar. Entende? Por que existe a contradição? Não tirar a contradição. Então, essa é a diferença do processo, tá? Então, desculpa, Haridash, minha memória aqui, eu não estou lembrando os dois termos em sânscrito para a interpretação direta e indireta. Eu sei que tem dois nomes, agora na hora não está vindo aqui, tá? Depois eu coloco no comentário aqui dessa postagem para eles poderem ver, tá? Então, agora parece que o Marcelo Magalhães faz uma pergunta: o serviço nacional é a única forma de alcançar a felicidade neste mundo material? E qual é a essência do serviço devocional? Tá. O serviço devocional é a única forma de nós sentirmos a felicidade perene. Tá? Ele não é a única forma de alcançar a felicidade no mundo material, porque existe uma felicidade ilusória, uma felicidade eterna. Nós podemos sentir felicidade aqui quando nós nos situamos na plataforma de autorrealização apenas. Do contrário, mesmo um devoto que está querendo satisfação de gratificação dos sentidos, essa gratificação dos sentidos não é dada pelo serviço devocional. O serviço devocional dá uma satisfação eterna, porque ele satisfaz a alma na relação com Deus. O serviço devocional, ele é baseado no princípio de bhava, entende? E de uma emoção que a alma tem por natureza, e quando essa emoção é aplicada em direção ao Senhor Supremo, ela cresce e se torna prema, se torna rasa, amor puro por Krishna. Então, nesse sentido, a essência do serviço devocional, o serviço devocional, Srila Rupa Goswami, no seu Bhakti Rasamrita Sindhu, que Srila Prabhupada nos apresenta no Néctar da Devoção, ele resume vários princípios do serviço devocional, 64 princípios do serviço devocional, mas nós podemos resumir o serviço devocional em dois princípios, tá? Podemos resumir ele, a essência dele, em dois princípios, que é nunca esquecer de Krishna, sempre lembrar em Krishna. Então, esse processo de nunca esquecer de Krishna e sempre lembrar de Krishna, ele começa exatamente com esses princípios, não? Depois o Rupa Goswami, ele ainda redivide isso em 5, não? Que é cantar Hare Krishna, adorar as deidades de Krishna, associar-se com os devotos, morar no lugar sagrado, associar-se e ouvir os tópicos do Srimad Bhagavatam, os tópicos de Krishna Katha. Então, o serviço devocional é exatamente as atividades do serviço devocional, a prática do serviço devocional, a adoração das deidades, associar com os devotos, ouvir o Srimad Bhagavatam, é exatamente para que a essência do serviço devocional, que é nunca esquecer de Krishna, sempre se lembrar de Krishna. Isso pode ser a forma como o serviço devocional se resume. Tá, então acho que podemos agora, como não há mais perguntas, né, podemos encerrar aqui a nossa aula de hoje, tá? E eu gostaria de agradecer a presença de todos os participantes online que não se manifestaram aqui no chat, tá? E até uma outra oportunidade. Hare Krishna. Cantem Hare Krishna e sejam felizes. Haribo.